Ok. Então, na aula passada, nós vimos a noção de revestimento, que escreve-se assim, ou seja, do espaço acima de outro, um espaço pontuado, e as propriedades que tem que satisfazer este revestimento tem que ser uma aplicação contínua. Todas as aplicações que nós vamos usar são sempre contínuas, ao ponto que eu vou deixar de dizer que elas são contínuas, e com uma propriedade, uh, e que verificam a propriedade que qualquer seja o elemento B no espaço B, grande B, existe um aberto que eu vou chamar U, aberto que contém o ponto B. Já agora, esqueci-me da outra vez de vos dizer como é que se chama-se. Dá-se um nome a este tipo de aberto, chama-se um aberto trivializante. Não é o melhor nome que haja, mas trivializante, que verifica o seguinte, que a imagem recíproca desse aberto escreve-se como uma reunião disjunta de outros abertos, indexada por um certo conjunto, tal que a restrição de P num desses abertos é um homeomorfismo de VI para o OMO, sem acento. O que é que havia mais? Ou seja, isto chamamos um revestimento. Revestimento. Nós veremos mais tarde, muito mais em detalhe, as propriedades que estes revestimentos verificam, porque de facto isto são hipóteses muito fortes. Nos revestimentos, no conjunto, ou seja, definimos um conjunto que chamamos reva de B, B0, que é o conjunto das classes de isomorfismos, morfismos de revestimentos, que eu vou escrever sempre reva, e nós vimos que, pronto, um morfismo de revestimento é uma coisa que, ou seja, considerando dois revestimentos acima, ou dois espaços pontuados acima da base, B0, o morfismo é uma aplicação que faz comutar este diagrama, ou seja, tal que Q após F é igual a P, ou seja, isto é um morfismo de X a Y. Logo, um isomorfismo, nós vimos que é um morfismo de revestimento, que é um homeomorfismo. Morfismo de rev mais homeomorfismo. O que é que eu queria dizer mais? Sim, uma coisa que vamos usar logo a seguir, que é que o morfismo de revestimento, uma das particularidades desta propriedade é que, então, como é que eu vou dizer isto em português? Ah, Preserva as fibras. Logo, nós vimos a noção de fibra de um ponto B tensendo a B, que é simplesmente a imagem recíproca do conjunto B, ou seja, o conjunto do ponto B, do X pertencendo a X, tal que P de X é igual a B, que pode ser denotado X de B. E o que o morfismo de revestimento faz, ele envia, ou seja, envia a fibra em B na fibra
ah, em B, mas do outro revestimento. Agora, ah, como é que isso vê-se? Isso vê-se porque se eu pego num ponto que está aqui, ele vai escrever-se então P, desculpa, é P, vai escrever-se. Um ponto aqui vai escrever-se F de X, onde X, P de X, é igual a B. E quando nós vamos olhar Q de F de X, pela relação de comutação do diagrama, isto é, então, P de X, ou seja, isto é B. Isso quer dizer que F de X pertence à fibra de B, pelo outro revestimento. Logo, num caso de um isomorfismo, ou seja, onde F é bijetiva, o que isso se traduz pelo facto que F vai nos dar uma correspondência biounívoca entre as fibras. Estou a ver uma mensagem. Tranquilo. Ou seja, temos o isomorfismo. Isomorfismo implica bijeção das fibras de X sobre as fibras de Y. Uh, eu aqui estou um bocadinho também a aproveitar para falar de coisas que eu não falei na primeira vez, mas que não se preocupa ao longo do semestre, sobretudo ao final do semestre, voltaremos a falar. O que é que eu queria dizer? Uh, yeah. Uh, sim, primeira coisa que eu queria dizer duas coisas. Lembram-me para a segunda coisa. Essa questão, essa palavra, fibra, nas disciplinas de licenciatura, eu não sei se vocês encontraram muito essa noção de fibra. Ou seja, aqui vamos olhar até um caso, nem pensar sequer em revestimentos, é simplesmente olhar uma aplicação, não precisa de ser contínua, entre dois conjuntos. Em análise, nós não temos. Nós não vemos muitas vezes aparecer a noção de fibra e nós não usamos muitas vezes essa noção de fibra. Agora, é uma pergunta que eu vos faço. Vocês já tiveram situações onde estudavam uma função e tinham que estudar as pré-imagens de pontos dessa função? Isso já serviu para alguma coisa? Penso que não percebo. Pronto. O que eu Ah, me lembro também não. pronto. Ok. Logo, essas fibras elas têm uma particularidade fundamental, que é que elas induzem uma partição de X. Logo, aqui não é bem uma partição, porque, obviamente, ah, aqui não posso pôr Y pertencendo aqui eu gostaria de pôr Y pertencendo a grande Y, mas aí eu teria muitas fibras que seriam iguais. Ou seja, é uma partição no sentido em que estes conjuntos ou são disjuntos, ou seja, se Y é diferente de Y', o que é que eu estou a dizer?
Não, não, não está certo. Não, é uma partição. Não sei porque é que eu estava a dizer que não era uma partição, mas isto. Ai, o que é que aconteceu? Eu fiz a geneira. Eu nem sei o que é que eu fiz. Ah, isto agora. Vamos voltar. Ah, peço desculpa, aqui eu não sei porque que aconteceu. Sim, é uma partição. Sim. Isto é uma partição. Sim, aquilo que eu queria dizer não era isto. Eu estava à procura aqui de uma cena para apagar. Ai, que chatice. Ok, ok. Ou seja, o problema aqui não é o y ser diferente do y'. O problema é que se f não é subjetiva, temos que descartar os f menos 1, os y, tal que f menos 1 de y, os y, tal que f menos 1 de y, é vazio. Não é? Porque senão este conjunto é vazio. Isto corresponde aos elementos da imagem do espaço de chegada que não são imagem pela função f. Logo, aqui, o que é que eu queria dizer sobre a palavra fibra sem passar 3 horas a falar sobre isto, porque isto, no mínimo, é um assunto para 3 horas, é que induz uma partição do conjunto X. Tá? E reparem que aqui há uma diferença. Não, mas vamos falar isto. Bem, e quando nós temos uma partição, nós temos uma relação de equivalência. Tá? E esta relação de equivalência associada a este tipo de partição de fibras vai ser muito usada durante o semestre. Logo é, pronto. Já agora, e visto que o Henrique está aqui, e eu, talvez erradamente, talvez seja uma impressão minha, mas eu vejo o Henrique como algebrista. No caso onde X e Y são grupos e vamos pôr aqui uma estrela e F é um morfismo de grupos, a fibra é algo que é muito usada. Ou seja, a fibra, nesse caso, é as classes à esquerda ou à direita em relação ao núcleo. Ou seja, o núcleo nós sabemos que é o núcleo, nesse caso, o núcleo é normal em X e como é que eu vou escrever isto? Yeah, vou escrever isto assim, onde o X, onde o f de X é um elemento da fibra. Logo, vocês talvez não se lembram, mas espero que o Henrique ele se lembra que nós podemos fazer um quociente de grupos por subgrupos e que no caso onde nós temos um subgrupo que é normal, então o quociente é um grupo. Não? Tem uma estrutura de grupo. Logo, pelo menos daí a minha pergunta ao início, pelo menos, mesmo se não são essas palavras que são usadas, pelo menos na teoria dos grupos, a noção de fibra é fundamental. Provavelmente vocês sabem que qualquer grupo, subgrupo normal é o núcleo de um certo morfismo. Exercício. Bom, isto era a primeira, não vou mais longe do que isso, mas isto é para começar a introduzir ah, algum vocabulário. A outra coisa que eu queria dizer aqui, já me esqueci, é normal, não está escrito. O que é que eu queria dizer? Sim, 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 sim. Sim, então, isto era uma observação geral. Voltando aos isomorfismos de revestimento, ah, não, não, eu disse isso aqui. Ia falar disto, ia-me repetir. Ou seja, está aqui.
Direção de fibras sobre fibras. Olha, eu esqueci-me, peço desculpa. Esqueci-me daquilo que eu queria dizer. Não sei se era isso ou se era outra coisa. Ora bem, logo, isto é uma pequena revisão sobre os revestimentos e o que nós tínhamos, e sobre o conjunto REV. Estou a ver se me lembro daquilo que eu queria dizer. Logo, o conjunto REV. Ah, sim, faz isomorfismos, lá, lá, lá. Ahm, e o que é que nós fizemos também sobre este conjunto de REV? Nós acabamos, aliás, por introduzir uma relação de ordem em rev de B0, que era simplesmente dizer que dizemos, ou seja, quando nós temos dois revestimentos acima do espaço B, B0, Y0, podemos dizer que X está acima de Y, se isso ou se, isto é a relação de ordem, existe uma aplicação que eu já não sei como escrevi, H, que vai de X para Y. Aliás, vai de X para Y, mas é uma aplicação que é pontuada, Y, Y0, e eu lembro que pontuada significa simplesmente que H de X0 é igual a Y0, logo, é uma aplicação contínua, que vai de um ao outro. Logo, se nós tivermos isto, se existir um H que satisfaz isto, X está acima de Y. Logo, tínhamos que verificar as propriedades da relação de ordem, e eu tinha falado, pronto, a relação de ordem tem que ser reflexível, logo nós temos que ter que X acima de X. Ah, sim, H é isto, mas é um morfismo, ou seja, satisfaz isto, mas é um morfismo de revestimento. Ou seja, este diagrama tem que comutar. Uh, que após H é igual a P. Logo, X está acima de X, a reflexividade, bem simplesmente basta tomar H igual a identidade sobre X. Vai satisfazer todas estas propriedades. A terceira propriedade que eu tinha falado era a transitividade, ou seja, se X acima de Y e Y acima de X, se não é de X, é de Z, então, ah, X acima de Z, logo isto não é muito difícil, porque se nós temos X acima de Y, vamos por aqui B, não vou pôr os pontos, mas tem que se lembrar que aqui, bom, vou pôr os pontos, Y, Y0, e Y acima, logo aqui, existe aqui um certo F, e existe aqui um certo G, que vai até Z, aqui um ponto Z0, que está também acima de B0. Então é claro que temos por composição, nós vamos ter que X0 está acima de Z0,
e basta fazer G após F. E G após F é de facto o morfismo de. Logo aqui eu vou ter P, Q, e depois vamos pôr aqui, estou com falta de nomes, vamos pôr R. Porque aqui temos P e aqui temos R. O que temos de verificar que é um morfismo de revestimento, e para verificar isso, temos de verificar que o diagrama comuta, ou seja, que G após F, ou seja, R após G após F é igual a P, mas isso é evidente porque este diagrama muta, ou seja, por definição, R após G é igual a Q. Logo, isto é igual a Q após F. E este diagrama também comuta. Q após F, nós sabemos que é igual a P. Logo, esta propriedade é fácil. Verificar que G após F de x0 é z0 também é fácil, porque f de x0 é y0 e G de y0 é z0. E o que é que falta verificar? É tudo, não é? Pronto. Acho que sim. Está aqui de qualquer forma. É contínua, por composição de aplicações contínua. E nós ficamos com aquilo que eu chamei a hipótese 2, que é a antissimetria. Ou seja, que é dizer que se x está acima de y e y acima de x, então x é isomorfo a y. Isomorfo no sentido dos revestimentos. No sentido, ou seja, existe um isomorfismo no sentido dos revestimentos. Eu vou interromper um bocadinho aqui a gravação, vou tomar a gravação. Logo é isso que nós queríamos demonstrar e é isso que nós vamos supor. Logo vamos ter um x0 acima, vou chamar isto f, acima de y0. Aqui vamos ter b, b0, e vamos ter p, e aqui vamos ter q. Logo x acima de y e y acima de x. Vamos chamar isto um G. E eu vou tentar não engatar esta demonstração. Ora bem. Então, queremos mostrar que f após G, que f ou G são isomorfismos. Logo, o reflexo natural é olhar a composição dos dois. Nós fizemos G após f, vamos ir de x0 até y0 e de volta para x0 com G após F. E aqui vamos continuar acima de B0. Bom, esta composição é possível porque ambos são morfismos de revestimento. Logo, a composição é um morfismo de revestimento. Terão percebido que por trás disto tudo há categorias.
E o que eu gostaria no ideal era mostrar que esta cena, G após F, é a identidade de X. Ah, porque se eu mostrar que é a identidade de X, bem, isto quer dizer que, na verdade, G é F menos 1. Ah, ou seja, G sendo um morfismo de revestimento, isso quer dizer que F tem uma inversa. Ou seja, quer dizer que F é um isomorfismo, que é aquilo que a gente quer demonstrar, certo? Bem, então como é que vamos fazer isso? Vamos usar, penso eu, uma hipótese sobre X, que já temos usado, e também fazemos essa hipótese sobre X e sobre B, que é que são bonitos, mas em particular são conexos por arcos. Será que eu preciso dos desenhos? Talvez vou tentar ficar por aqui. Logo, conexo por arcos, certo? E a função G após F, que eu vou chamar φ, para simplificar a minha vida, é um morfismo do revestimento e satisfaz, em particular, uma propriedade interessante, que é que φ de x0 é igual a x0. Um ponto x0 que satisfaz isso, ah, como é que se chama? Quando nós temos uma aplicação e temos um ponto que satisfaz esta propriedade. Não gritam todos ao mesmo tempo. Não? Não sabem? É um ponto fixo. É talvez agora que nós vamos ver porquê que nós estamos a usar espaços pontuados. Logo é o ponto fixo. Logo isto é interessante porque o que estas hipóteses nos dá é que a aplicação φ, G após F, tem um ponto fixo. Ah, não é comum. Logo, o facto de φ ter um ponto fixo nos permite considerar um conjunto que eu vou chamar fix de φ, que é o conjunto dos pontos fixos. Logo, fix de φ é o conjunto do x pertencente a grande X, tal que φ de x é igual a x. Logo, porquê que eu posso considerar o conjunto? Porque acabei de justificar que ele é não vazio. Porque ele contém pelo menos x0. Esse conjunto tem uma propriedade evidente. Lembram-se que aqui nós temos conjuntos que são conexos por arco, mas em particular são conexos. Qual é a propriedade topológica de φ? Com licença. Qual é a propriedade topológica de φ que é relevante para a situação que nós estamos a estudar? Do fixo de φ. É fechado. É fechado porque é simplesmente a pré-imagem de um conjunto fechado. Esta condição é uma condição fechada por continuidade de φ. Isto é um exercício que, se não é evidente para vocês, façam este exercício. Não é muito difícil mostrar que esse conjunto é fechado. Porque se eu estou aqui a falar de um conjunto que é conexo, ou seja, uma parte, um subconjunto de conjunto que são conexos, e acabei de mostrar que o conjunto era fechado, o que é que eu quero usar agora? O que é que eu gostaria de mostrar agora?
Alguém? Alguém já demonstrou? Ah, Diz? espera, então, o professor pode repetir, se faz favor? Que eu estou um Ou bocado perdido, seja, sinceramente. X, grande X é um conjunto conexo que contém o conjunto dos pontos fixos de φ. Sim, E o conjunto dos pontos fixos de φ é fechado. sim, E aquilo que eu quero mostrar é que φ, isto é φ, é igual a identidade. ok. Dizer que φ é identidade em relação aos pontos fixos, quer dizer que os fixos de φ são o quê? O espaço todo. Sim. Ah, porque, se o conjunto dos pontos fixos de φ é. Ah, então, como é um conjunto fechado, se é, o conjunto ser conexo significa que eu posso fazer. Ah, não, isso é ser convexo, não é? O, o professor pode repetir o que era um conjunto ser conexo? Um conjunto é conexo, tem 50 caracterizações diferentes. A caracterização que nós vamos usar aqui é que o conjunto não se pode escrever, ou seja, estou a fazer Não batota. admite separação por abertos, é isso, não é? Não pode sim, não pode escrever-se como a reunião disjunta de dois abertos. Ok, Em particular, se tu tens um conjunto que é fechado e aberto, imagina que tens X, ah, e que tens um conjunto, que eu vou chamar A, fechado e aberto. Em particular, se tu disseres que o conjunto é fechado, o seu complementar vai ser aberto. Logo, isso quer dizer que X escreve-se como A, que por além de ser fechado é aberto, reunião, ok. o O seu complementar. complementar? Logo, é uma reunião disjunta. Ok, Logo, se o conjunto é conexo e que tens X que escreve-se como uma reunião disjunta de dois abertos, neste caso, ou seja, são dois abertos, uhum, um deles tem que ser vazio. ok, Ou seja, eu disse uma coisa errada, imprecisa. O conjunto é conexo, não posso escrever como uma reunião disjunta de dois abertos não vazios. ok. Logo, aquilo que nós queremos, nós gostaríamos muito, que nos faria ganhar imediatamente o resultado, é mostrar que fixe, o conjunto dos pontos fixe de φ é aberto. Porque se fixe de φ for aberto, Já então sabemos podemos que. aplicar isto, e isto implica, iria implicar que x é igual a ou a igual a x. Se imaginamos se o a é diferente de vazio, Ok, x é conexo, isso quer dizer que o complementar de a tem que ser vazio. ok. Estou a entender. Então agora resta provar é que o conjunto dos pontos fixos é aberto, é isso. Exatamente. Logo, Ok. como é que nós mostramos que um conjunto é aberto? Quer dizer que ele Podemos é? tomar uma sucessão, por exemplo. Não, porque não temos métrica. Ah, ok. Então. Isto já é topologia a sério, já não é análise funcional. Estou a Ok. brincar. A análise Então, funcional é pois, mas muito. aqui não funcionamos mesmo com a noção de métrica, então é só a noção Aqui normal de conjunto aberto que nós conhecemos. podemos esquecer a métrica. A métrica não tem qualquer importância. Ok, Ouçam, isto não é uma verdadeira introdução. Isto é simplesmente maltrato de alunos. Isto que está a acontecer. Vocês podiam se queixar-se ao departamento pedagógico. Dizem, estamos a ser maltratados. Já vão ter uma introdução como deve ser. Quer dizer, vai ser maldosa, mas vai ser relativamente, vai ser 1000 vezes mais acessível do que isto. Está bem? Ah, é um desafio, como eu disse. Professor, mas Pronto, continuando. eu. Mas temos que continuar, que eu estou a falar demasiado. Mas diz. Ok. É só uma questão, é que eu não tive topologia, mas um aberto.
não é automaticamente definido pela topologia? Ou seja, como é que nós demonstramos que um conjunto é aberto? Como é que nós vamos com o conjunto é aberto? Mas é uma boa pergunta. Sem E ter é a noção de pergunta à métrica. qual eu vou responder agora. Ok. Ou seja, dizer que fix phi é aberto significa que. Eu ia dizer uma coisa. ah, significa. Ou seja, nós queremos mostrar que este conjunto fix phi é aberto. Significa que qualquer seja x pertencente a fix phi, existe um aberto que eu vou chamar já não dei nomes ainda. Existe um conjunto U aberto que contém x, tal que U está incluído no fixo de φ. Ou seja, um conjunto é aberto se e só se ele é a vizinhança de qualquer um dos seus pontos. E um conjunto é uma vizinhança de qualquer um dos seus, num dos seus pontos. Ou seja, dizemos que sim, um conjunto é a vizinhança de um ponto x se existe um aberto que contém x que está dentro da vizinhança. Logo, normalmente agora já não Ok. percebem nada. Mas pronto, isto é a definição. Um conjunto é Não, dá aberto. para perceber bem, por acaso. Está a dizer Hã? que todos os pontos de fixo de φ são interiores. É isso. Exatamente. Isso é a forma É pedagógica de isso, é. dizer as coisas. Obrigado, Tiago. Ah, exatamente. Temos que mostrar que os pontos de fixo são todos interiores. Muito bem. Ah, logo vamos pegar, como eu disse, num ponto que pertence a fixo e vamos tentar mostrar que existe, de facto, um aberto que pertence, que contém o nosso X e que está contido no conjunto dos pontos fixos V. Bem, então, a primeira coisa que nós podemos fazer com esse φ, ah, com esse X, é P de X. Ah, vamos voltar aqui com o desenho, vamos por aqui o nosso B. ah, o X aqui não serve nada, penso que não serve nada. IP de X vai ser um certo elemento B pertencente a grande B. E aqui vamos ter que usar as propriedades que nós temos sobre o revestimento B. Logo, as propriedades do revestimento de B diz-nos que diz-nos o quê? Diz-nos que B tem um aberto trivializante, ou seja, existe o aberto que contém o B, tal que a imagem recíproca por P desse aberto escreve-se como uma reunião disjunta de VIs, tais que P, qualquer seja I, nós temos P restrito a VI, homeomorfismo de VI para U. Ok? Ok. Bem, sabem o que é que também pertence a esta reunião inversa? A esta reunião disjunta? X, obviamente, pertence a esta reunião disjunta, porque X pertence à fibra, a P-1 de B. Logo, esta propriedade é evidente. Logo, como é uma reunião disjunta, significa que existe um I, tal que X pertence a BI. Ok? O B que nós escolhemos aqui, o B, ele é a imagem de B de X por P. Ah, Logo, nós temos um aberto trivializante à volta da imagem do X e sabemos que a imagem recíproca desse aberto trivializante
escreve-se como uma reunião disjunta de abertos, que contém X. Logo, isso quer dizer que um deles contém X. Ou seja, existe um VI que contém X. Mas depois temos esta propriedade. É que P restrito a VI é um homeomorfismo. Bem, então, aqui, a dar a volta, temos o nosso amigo Φ. Pois aqui não é melhor não escrever isto, escrever mesmo o nosso amigo Φ com. Ele está a dar a volta, mas vamos escrever com assim. X é, continua de ser P, e aqui nós temos Φ. E o que nós temos é que à volta de X temos um aberto VI, no qual P é essencialmente o homeomorfismo. Então, temos aqui P de φ é igual a P. E outra hipótese importante, ah, nós temos aqui, como é que eu faço aqui um desenho? Eu vou fazer outro desenho. Talvez seja mais fácil ver assim. Logo, vamos olhar, então, temos aqui o nosso X, temos aqui o nosso aberto VI, que é homeomorfo a um aberto, vamos por aqui, à volta de P de X, que eu chamei B, e este aberto é U. E depois tenho aqui o φ e tenho aqui, ou seja, uma coisa que eu vou chamar a x também, porque φ de x é x, e aqui vou ter uma coisa que eu vou chamar a φ de vi, que também está acima do u. Ou seja, porque aqui tenho p e aqui tenho p. Não é? E esta coisa aqui é um homeomorfismo. Parem numa cena. Ah, não, é aqui que eu tenho que ter cuidado. É aqui que eu tenho que ter cuidado. Exatamente. Então, a ideia aqui, e vamos pegar noutro. Aqui há uma pequena tecnicidade. Eu não sei o que é feed VI. Eu não sei se o feed VI é aberto ou se é fechado. Estamos de acordo? Porque estou a olhar a imagem direta por FI. Eu, ao final, quando vou mostrar que o FI é de facto um homeomorfismo, quer dizer, não é só um homeomorfismo, é a identidade, eu vou descobrir que feed VI é VI. Mas por enquanto, a única coisa que eu sei sobre o φ, voltando aqui às minhas notações, G após H, é que é contínua. Tá? Não sei se é objetiva. Eu não sei nada por além disso. Logo, aqui a única coisa que eu posso fazer é usar a continuidade de φ. Logo, eu sei que U é um aberto trivializante e logo eu sei que passando por X, a mesma propriedade que eu tenho aqui, passando por X, vou ter um aberto trivializante que vai ser de facto VI. Mas eu não sei comparar VI e φ de VI. Logo, aquilo que eu posso fazer é só olhar a imagem recíproca de VI. E a imagem de recíproco de VI, que é aberto, certo? É um aberto aqui. Isto vai dar um aberto que está aqui. Φ menos 1 de VI. A interseção de dois abertos, nós sabemos que é aberto. E vai ser essencialmente este aberto do meu desenho que está aqui. Ou seja, esta interseção
É esta coisa que está aqui. Esta coisa que está aqui está dentro do VI. Vamos chamá-la, este aberto aqui, vamos chamá-lo WI. Ok? Ok, WI, VI, finalzinho. E então? Uhum. Hum, o que é que eu queria dizer? Ah, sim, então, temos aqui o aberto VI. Sim, sim, sim. Logo eu estou a olhar isto aqui e a imagem disto, a imagem desta coisa, vai estar aqui dentro. Logo, a imagem perfil ou seja, φ de WI, está aqui dentro, está dentro do VI. É isto que esta hipótese permite fazer. Porquê que eu estou a fazer isto tudo? Para usar o facto que, mais uma vez, o P restrito a VI é um homeomorfismo. Logo, reparem, no WI, aqui, o WI, o P, a restrição de P ao WI vai ser um homeomorfismo. No conjunto VI, incluindo no interior na restrição a φ de WI, vai ser um homeomorfismo também. Aqui vamos ter um homeomorfismo. O que é que isso significa? Bem, significa que temos aqui neste conjunto um homeomorfismo, P, temos neste conjunto aqui, até na imagem, um homeomorfismo P, e nós temos a relação de comutatividade desse diagrama. Isto vai ser válido qualquer seja x pertencendo a WI. Estamos de acordo? Sim, ainda estou a digerir um bocado, mas sim. Eu não sei, eu não sei bem explicar, quer dizer, não sei explicar melhor isso. Confesso que até para mim, bom, a demonstração está correta, mas não está como eu gostaria. Mas pronto, temos. Pode só tentar explicar outra vez, do início, um bocadinho. Ok, então temos x, olhamos P de x, que é B. Temos um aberto trivializante à volta de B. Trivializante quer dizer que a imagem recíproca P-1 do U deste aberto vai ser uma reunião disjunta de abertos VIs, de abertos VIs. Esses abertos VIs, quer dizer, não é que há pelo menos um, é que há só um que contém X, visto que são disjuntos. Logo aqui eu tenho. Basicamente, o que eu estou a dizer é que VI e U são a mesma coisa. Ah, Depois, o que eu faço é que eu quero olhar a imagem por φ. E usar o facto que a imagem por φ vai estar dentro de VI. Porquê que eu quero que esteja dentro de VI? Bem, para poder utilizar a propriedade de homeomorfismo de P. E já agora, porquê? Vou fazer um spoiler. Porquê que eu quero que isto tudo sejam homeomorfismos? Porque se isto está se o x está dentro do WI, com estas hipóteses, o φ de x vai estar onde? Vai estar dentro do VI, por causa desta hipótese. Isso quer dizer que no contradomínio do WI, portanto, na imagem φ do WI, o P é um homeomorfismo. Quer dizer, eu não preciso de um homeomorfismo, é uma bijeção. Mas se o P é uma bijeção, qualquer seja x pertencendo a WI, isso quer dizer que eu posso compor pela recíproca. Percebem onde é que eu quero chegar? Sim, já percebi melhor. Logo, estes ajustes
técnicos só servem a garantir que qualquer seja X pertencendo a WI, φ X está num conjunto onde P é uma bijeção. Pronto. Ou seja, nesse conjunto eu posso olhar a imagem recíproca por P. Quer dizer, eu posso compor por P menos 1. Ou seja, isto não é P menos 1. Vamos pôr um bocadinho de espaço, sem perder tudo. Aqui esta composição por P menos 1 é uma composição por P restrito a VI menos 1. Que eu sei que é um homeomorfismo, que é bijetiva. Certo? Pronto, acabou. Isto é a identidade, isto é a identidade, e acabei de mostrar que qualquer seja x, pertencendo a WI, nós temos φ de x é igual a x. E WI, eu lembro-vos o que é WI. WI é esta cena, a interseção de VI e φ menos 1 de VI. Ou seja, a interseção de dois abertos. WI é um aberto. Em particular, WI contém x e está incluído em fix de φ. Bom, e, isto parece um bocadinho mágico, quer dizer, mas não estamos a fazer nada de ilegal. Não estamos a fazer nada de ilegal porque a ilegalidade podia aparecer aqui quando nós fazemos a imagem inversa de P de V, quer dizer, a recíproca de P sobre VI. Mas a recíproca de P sobre VI, mais uma vez, ela é legal. Isto está na lei. É permitido. Logo, aquilo que eu vos aconselho de fazer é depois, eventualmente, retomar a demonstração sozinhos. Sendo que os pontos-chave desta demonstração é X é conexo, o conjunto dos pontos fixos é não vazio, é fechado, ver porquê, e para demonstrar que um conjunto é o espaço, é todo o espaço, ou seja, para mostrar que uma propriedade é verdadeira num espaço conexo, basta demonstrar que o conjunto onde ela é satisfeita é ao mesmo tempo aberto e fechado. Logo, é isso que nós estamos a fazer. E outra coisa que eu queria dizer, que é importante, mesmo se não é muito útil, mas é uma pequena nota, é que as hipóteses, ou a hipótese, mas as hipóteses da definição de revestimento, se vocês lembrarem-se, contínua mais aquela cena P contínua mais P menos 1 de U, que é igual ao tal P de VI, são as mínimas que a gente precisa para poder fazer isto. Ou seja, a definição que nós usamos de revestimento, ela é escolhida dessa maneira, de forma ao raciocínio que nós estamos a fazer aqui funcionar. É a razão. Porquê que essa definição é assim? Isto é uma razão. Na verdade, é uma das razões. Mas a outra razão, posso escrever aqui só para vocês me lembrarem muito mais tarde, mas a outra razão, para falar disso, a razão tem a ver com o levantamento das homotopias. Não sabem o que é um levantamento, também não sabem o que é uma homotopia, mas nós podíamos definir a noção de revestimento Por como... acaso, a homotopia, acho que já vimos, professor. Isso Pronto. não é aquilo de tornar mais pequeno um conjunto ou alargá-lo. Ou seja, já viram conjuntos... como é que se diz em português?
Pode dizer em inglês, que nós Contra, conhecemos o nome. contractíveis. Sim, sim, contratíveis, é isso mesmo. Nós tivemos que. Nós usámos isso para análise complexa, para. Obviamente. Não me lembro qual é que era a matéria, mas nós usámos isso, que eu sei. Usaram isso para Para o demonstrar. teorema da deformação, teorema da deformação. Usaram isso para demonstrar que o teorema dos resíduos, por exemplo. Também, também, sim, sim, sim. Mas é exatamente isso. Esta teoria que nós estamos a ver, pelo menos na parte dos revestimentos, generaliza o que foi visto em análise complexa. Aliás, eu hesitei durante meses, porque há meses que eu estou, para não dizer anos, que eu estou a preparar esta disciplina. Eu hesitei durante muito tempo em tomar uma abordagem completamente diferente desta disciplina a partir da análise complexa. Talvez um dia, ou seja, construir isto tudo graças à análise complexa, fazer, no fundo, ah, homotopia e homologia, nos complexos. E dá para fazer com exemplos concretos simples a teoria toda, no mais geral. Mas pronto, está demonstrada a antissimetria, está demonstrada a antissimetria da nossa relação. Ok? Bem, depois deste tratamento, vamos ver um exemplo. Um exemplo. E vamos ver esse exemplo para tentar perceber, no fundo, o que é essa relação de ordem. E ordem em revestimentos de B0. Ah, a ideia aqui é mesmo de fazer explodir as vossas cabeças. Ah, como se vocês já não fossem suficientemente maltratados. Por mim, eu sei, é a vida. Ora bem, o que é que eu estou a desenhar? Eu estou a desenhar várias setas entre S1s. Mas na aula anterior eu afirmei sem o demonstrar, nem quero demonstrar, e se deixo essa tarefa aos estudantes, os estudantes que sujam as mãos, os professores, doutores, etc., eles guardam as suas mãos limpas e dizem aos estudantes, demonstram. Obviamente, se me pedissem para demonstrar isso, eu provavelmente iria abanar muitas mãos, vamos dizer. Ora bem, aqui, não vou enganar. Logo, nós sabemos o que é que eu estou a dizer aqui. Estou a escrever isto porque só estou a copiar aquilo que eu escrevi. Aquilo que eu quero dizer é que nós conhecemos, ou pelo menos eu afirmei qual eram todos os revestimentos de S1. Os revestimentos de S1, nós não vimos, mas eu afirmei. Já agora, essa propriedade nós vamos demonstrar ao final da introdução. Que todos os revestimentos de S1 são aqueles que eu acabei de dizer. Logo, nós tínhamos a exponencial, que é um revestimento, e depois nós tínhamos as aplicações que a Z associa Z elevado a N, com N superior ou igual a 1. Ok. Logo, estes são todos os revestimentos. Logo, vou considerar um primeiro aqui, que vai ser pegar num ponto em Z, quer dizer, num complexo em S1 e levantar a Z elevado a N, e outro eu vou pôr deste lado, que eu vou chamar, ou seja, que vai ser levantar a potência P. E a minha pergunta é uma condição, este eu vou chamar P, P de Z igual a Zn, e este vou chamar Q, que é de Z é igual a ZP, uma condição para que S1, agora em vez de dizer S1P, enfin, eu vou dizer para que P esteja acima de Q.
Como aqui o x e o y são iguais, vamos distingui-los com a aplicação. Isto é uma pergunta e eu gostaria que vocês respondessem a essa pergunta. Estou sem ideias, sinceramente. Então, eu É uma quero condição sobre N. Ou não? sobre N e P. Logo, eu vou lembrar, IP. vou-vos dar uma pequena indicação, que não é bem uma indicação, Eles, é uma definição. Dizer que P, ou seja, esta seta está em cima daquela seta, é dizer que existe uma seta. Porquê que isto já não escreve? Isto agora escreve, mas depois. Vamos ter que mudar de quadro. Ou seja, queremos mostrar que existe uma seta, vou chamar a H, que vai de S1 para S1 e que faz comutar este diagrama. Se eu começo a escrever a comutação, é muito fácil ver o que é que eu estou a querer dizer. Eu não quero que as coisas sejam tão fáceis. Conseguem ver? ah, e se for. Aí, desculpa, depois eu chamei isto de P e esta coisa N e depois este chama-se P. As minhas notações também são um bocado más. Logo vamos chamar aqui N e K. Pronto. Mas se eu chamo K, não gosto de chamar N. Isto são manias minhas. Vamos chamar L e K. E L e K são inteiros superior a 1. Diz, Ruben. Queremos um H de modo que o diagrama comute. Ok. Pode- Então, pode ser Z levantada L menos K? Ou não? Tu já tens quase a resposta. Só que não precisas dizer o que é o L menos K. Vamos escrever aqui a condição. Vamos dizer escrever aqui a condição, que é, no fundo, que H de Z elevado a K tem que ser igual a P A, de a, Z, Z- a Z P de Z. elevado a L. Exato. Então é o Z seu. Sim, L menos K. Ou não? Não, não pode ser L menos K, não. Não, L sobre K. L sobre K. exatamente. L Isso. sobre K. E Eu dizer estava a fazer a composição como se aquilo fosse multiplicar. sim, Enganei-me. mas L sobre K tem que ser um inteiro. Pois, agora isso é que é o problema. E o que é que quer dizer que L sobre K é um inteiro? É K que o K tem que dividir o L O K tem que dividir o L. O L tem que ser um múltiplo, de K. múltiplo. É a mesma coisa. Ok. Um pequeno conselho para os futuros algebristas. Esta é a melhor maneira de ver esta condição. Porque se vocês forem olhar esta condição, e se forem disléxico, tem muitos anos de sofrimento à vossa frente. Logo, são totalmente equivalentes, mas estão a ver que aqui há uma troca de sentido. Logo, o que nós estamos a ver é que para o que eu estou a dizer é que para Z dá Z elevado a L estar acima de Z dá Z elevado a K, é equivalente. Aqui nós só mostramos que um sentido, ou seja, que é suficiente, mas se vocês usarem o facto de nós conhecermos todos os revestimentos, é equivalente à condição que L é múltiplo de K.
Agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a relação de ordem, pelo menos a relação de ordem, Profesor, diz, sí, mas ¿por qué tiña que ser un número natural, que no me lembro? sim, Sí, sí, esa é a pregunta, que por qué o cociente ten que ser un número natural, já, por el esta razão, sobrecapado. Sí. porque todos os revestimentos, isto é REV de S1. Ah, vale, vale, vale. Senão não era percebido. Ok, ok, ok. Ok. Isso é REV de Muito S1. obrigado. Obrigado, obrigado. Logo, tens duas possibilidades, ou tens a exponencial, mas a exponencial aqui não vai contar. Logo, a única hipótese que te resta, aliás, é por isso que tens esta implicação. Ok, ok, É que tens ok. uma equivalência. Porque Muito aqui, obrigado. exatamente. Logo, o que é que nós temos? Mas obrigado pela pergunta, porque eu assim, eu não estou aqui por um ponto de base, porque qualquer ponto de base funciona. Logo, aqui podemos fazer a rev de S1. O que é que nós vimos sobre rev de S1? Rev de S1, no fundo, é os inteiros superiores ou iguais a 1, ah, n, união, uma coisa que representa exponencial, e isso vamos chamar infinito. Logo aqui é um pequeno. Ou seja, esta coisa é para falar dos exp, e esta coisa é para falar das exponenciais, das potências. Logo, rev é isto. E nós vimos e nós definimos em rev uma relação de ordem. E acabamos de traduzir essa relação de ordem em, em rev por uma condição de divisibilidade. Logo, o que é que isso está a dizer? Está a nos dizer que, se nós olharmos esta bijeção, isto não é um homeomorfismo, é uma bijeção, mas vou usar a mesma notação, é que, no fundo, a relação de ordem sobre rev é simplesmente a aritmética em n dos inteiros. Relação a revestimentos acima de outro. Logo, no caso particular de S1, a teoria que nós temos vindo a elaborar é equivalente à aritmética nos inteiros. Isto é só para vos dizer duas coisas, porque isto precisa de algum tempo de maturação na cabeça. Nota. A primeira coisa que é importante ter em mente, que é uma observação geral, relações de ordem totais, ou seja, onde todos os elementos do conjunto ordenado são comparáveis, não são muito interessantes. São muito interessantes. Interessantes. Vou ter que mudar de quadro. Não são muito interessantes. Em que sentido? Em que sentido que a relação em N, dois pontos, em N, a relação de divisibilidade é uma relação de ordem, visibilidade, é uma relação de ordem parcial. É uma ordem parcial. Nem todos os inteiros positivos são comparáveis. Há uns que são múltiplos de outros e outros que não são múltiplos e pares de elementos que não são múltiplos do outro. Perceberam? Eu já estou com dificuldades a falar. É uma relação
ordem parcial. E eu acho que vocês percebem que a aritmética em N é uma teoria extremamente rica. Nós sabemos até hoje muito pouco sobre a aritmética em N. Sabemos muita coisa. Sim, sabemos muita coisa, mas há muitos problemas abertos. Logo, o que eu estou a dizer é que a teoria dos revestimentos, que nós vimos agora, ela contém a aritmética em N. Logo, é uma teoria extremamente rica. Ah, ah, Logo, isto era a segunda Então parte. pode ser utilizada para responder eventualmente a problemas que ainda estejam em aberto? Exatamente. Ok. Bom, mas vou temperar os teus ânimos imediatamente, que é que, na verdade, há essa equivalência. Eu não estou a dizer que é impossível. Pode ser possível. Mas, no fundo, é uma tradução, ou seja, é um dicionário que tu vais ter entre essa aritmética e os revestimentos de S1. Vai Ok, ser é como se fossem outra maneira, isomorfos. sim, vai ser outra maneira de dizer a mesma coisa. Agora, o que acontece é que nós agora só vimos o revestimento de S1. Há outros conjuntos, há outros, ou seja, classes de isomorfismo de revestimentos e com outro tipo de riqueza, pode ser muito maior e que nós vamos encontrar ao longo do semestre. Logo, isso não fecha todas as possibilidades. Eu já esqueci o que é que eu queria dizer em dois. Ah, Desculpa. Em dois eu queria dizer, sim, ou seja, rev de S1, isto é, eu já o repeti 10 vezes, mas vou escrevê-lo. Rev1 contém a aritmética. Aritmética em R. Logo, isto é extremamente poderoso, aquilo que a gente acabou de fazer, afinal de contas, como cenas de topologia e com pouquíssimas hipóteses, se pensarem bem. Ah, isso merece ser amadurecido, não diria até a próxima aula, mas ao longo do semestre. Ah, Ok. é profundo. Nós vamos ver outro dicionário que também é muito profundo e que, no fundo, ah, contém a aritmética N, é a correspondência entre a teoria dos revestimentos, a noção de revestimentos e a noção de extensão de corpos. Ou seja, mais uma vez, uma coisa puramente topológica e aqui uma coisa puramente algébrica. Ah, Vai haver outro dicionário desses. Dicionário. Um dicionário com, no fundo, revestimentos. Isto vamos ver ao final desta introdução de Galois. E a teoria de Galois. Logo, aqueles que estão a dar, que eu acho que há alguns, pelo menos o Henrique deve estar a dar isso, álgebra 2, ah, vão ver eu vou dar um pequeno, vamos fazer uma pequena provação, uma sessão de provar um bocadinho de teoria de Galois, ao final desta introdução. Ainda bem, é que eu nunca tive teoria de Galois, eu gostava de ter tido. Ah, É Logo, que na diz, altura, quando o Álgebra 2 mudou para a teoria de Galois, eu já tinha feito. Ou seja, eu fiz no ano antes do plano mudar e nunca tive teoria de Galois. Eu gostava de ter tido. pois, eu já dei álgebra 2, mas infelizmente não tinha, só víamos coisas muito básicas sobre a aritmética dos polinómios e Pois extensões. foi o plano que eu apanhei também, extensões de ah, corpos. Pronto. Bom, têm sorte, é com o professor Herberto, ele percebe muito disso.
Ora bem, nós vamos fazer. Eu vou precisar de fazer uma pequena pausa. Aliás, vou interromper agora a